Muito bem, amigo e amiga da Escola de Elétrica e da Construção, preste muita atenção nessa aula de hoje aqui no projeto do zero à aprovação. Siga a playlist passo a passo, porque nessa aula hoje nós vamos fazer aqui, ó, temos a nossa legenda, temos tudo certo, já distribuído aqui para cima. Nós vamos fazer aqui, ó, a cozinha, onde todo passo a passo está contido no mesmo cômodo. Temos as tugs, as tues, temos a iluminação e vai ser respondida perguntas me feitas pelos comentários. Você também use os comentários, faça a sua pergunta que eu trago resposta nas próximas aulas, certo? Então preste atenção, não pule o vídeo e vamos em frente no nosso passo a passo do alicerce para o telhado, construindo corretamente e projetando corretamente, ok? Primeiro passo então, temos aqui, ó, a caixa de distribuição central, certo? Caixa de quadro de força e luz. Vamos então levar a nossa tubulação via aérea pelo forro para a luminária aqui. Note que essa luminária tem duas caixas octogonal. Por quê? Porque haverá dois tubos chegando aqui nela para nós respeitarmos a taxa de ocupação de cada eletroduto, certo? Então vamos lá. Vamos pegar aqui a linha, vamos sair da caixa aqui e vamos nos direcionar para a primeira caixa, certo? Vim para a primeira caixa. Agora vamos começar. Nesse primeiro eletroduto vai passar o que? Vai passar a iluminação e vai passar as tomadas de uso geral, o circuito de uso geral. Na outra tubulação que vamos colocar aqui, vai passar as tues, as tomadas de uso específico. Preste atenção nelas. Aqui no nosso esboço do quadro final de cargas, que está aqui, me diz que na cozinha eu tenho o circuito 3 para iluminação, 220 volts. Então eu tenho que distribuir nessa cozinha 220 volts, 220 watts, certo? E o circuito 10 das tomadas de uso geral, as tugs, 2000 watts, certo? Então é circuito 3, circuito 10 de uso geral e circuito 13 de uso específico. Vamos lá então. Aqui eu já preparei aqui, ó, o esboço, ó. 3 de 1,5 neutro e fase, circuito de iluminação, 10 fase neutro e aterramento de 2,5 para os de uso geral e 13, 14 e 15 os de uso específico. Serão 3 tomadas de uso específico na cozinha. Tomadas que eu digo são pontos de força. Não quer dizer colocar uma tomada, preste atenção nisso. Não quer dizer colocar uma tomada lá de 20 amperes. Vai depender de quanto é a sua alimentação. Se é de 4.500, por exemplo, já não pode ser uma tomada. Eu vou explicar mais na frente e você vai entender bem, que vai responder uma pergunta feita por um aluno essa semana, certo? Então serão 13, 14 e 15. E aqui está 2,5.
mas depois nós vamos fazer os cálculos no dimensionamento dos eletrodutos e dos cabos, se fica 2,5 ou se preciso de uma seção maior do cabo, certo? Vamos ver então. Ok, você já se inscreveu? Já deu um like para dar uma força para o teu amigo? Já tocou o sino para receber as próximas aulas? Note que aqui eu saí da caixa em um desses eletrodutos com o circuito 3 e o circuito 10, tomadas de uso geral e iluminação, com a seção deles colocada abaixo, número de circuitos colocado acima. Cheguei na caixa octogonal, fui em direção ao interruptor, certo? Fui em direção ao interruptor de 3 seções, certo? Em seguida, já saí aqui, ó. Eu fui com o circuito completo, porque a fase fica aqui e daqui sai, por enquanto, os 2 retornos, passo a passo para você não se perder. O A fica aqui, ó, nessa primeira luminária, que é circuito 3, retorno A, e B nessa outra, e o B aqui, ó. 3, o circuito, retorno B, certo? Agora eu coloco aqui o neutro, que venho por aqui, e vai chegar aqui o neutro, e passa para cá o neutro também, certo? E aqui desse lado eu vou colocar um retorno saindo daqui, que é o C, aqui ó, aqui está o C, 3C. Então eu vou colocar o retorno e o neutro. O neutro já fica aqui, né? Que ele veio daqui, então já ficou aqui. Aqui já tem neutro. Então aqui, na verdade, eu vou colocar somente o retorno C agora, certo? Ok, nesse interruptor aqui de 3 seções, certo? Aqui o N é o circuito 3, ok? Do circuito 3, o interruptor de 3 seções vai chegar neutro e fase iluminação, fase neutro aterramento das tomadas de uso geral, que nós vamos colocar um eletroduto aqui, ó, interna nessa parede, fazendo essa distribuição, para nós aqui, ó. Vamos colocar um eletroduto aqui, e esse circuito 10 vai abastecer as nossas tomadas de uso geral. E essa aqui desse lado, que é de uso geral também, nós vamos trazer já daqui, certo? E aqui notem que essa de uso geral tem 600 watts de potência. Essa 600 watts de potência, e aqui mais uma de 600 watts de potência. Então 3 vezes 6, 18. Aí tenho mais uma de 100, 1900, e essa aqui de 100, que vai dar os 2000 dos nossos cálculos que foi feito nas primeiras aulas. Aqui está, ó, os 2000 na cozinha. Isso, tomadas de uso geral, certo? Então eu vou agora colocar o eletroduto aqui, ó.
embutido nessa parede, certo? Vamos lá. Aqui note bem que foi embutido aqui um eletroduto que vai passar no 1,20 de altura. Esse símbolo preenchido e vazio, metade preenchido, metade vazio, quer dizer uma tomada média de 1,20, certo? Alguns usam 1,10, eu prefiro o 1,20. E aqui uni somente onde é as tomadas de uso geral. Por quê? Porque as de específicos é outro eletroduto, certo? Eu não vou misturar tomada de uso geral com as de uso específico, porque eu preciso respeitar a taxa de ocupação e existe uma regra, uma norma sobre a temperatura interna desses eletrodutos. E se eu colocar os circuitos de uso específico aqui também, essa temperatura vai fazer com que eu tenha que redimensionar eletrodutos e condutores. Então, fica mais prático, mais barato e a vida útil muito mais longa se eu colocar, em vez de um eletroduto para os dois, colocar 2 eletrodutos como foi feito aqui na saída, certo? Essas são as razões, ok? Note agora que fizemos aqui, ó, a tubulação passando nessa parede, chegando aqui na última tomada de uso geral. Aqui está o circuito 10 vai abastecer essa primeira tomada, passa por essa que aqui é uma de 2.000 watts, que é de uso específico, chega nessa de 100, passa, abastece essa que é de 600, passa por essa de 4.500 e passa por essa de 2.000 e chega na última aqui de 100 watts, ok? Agora nós vamos colocar um outro eletroduto para abastecer essa de 4.500 e essa de 2.000. Tem essa aqui de 2.000 também, certo? Mas aqui eu não vou dar a volta toda. Eu vou vir daqui para essa aqui, ó. Eu vou vir daqui da segunda octogonal que tá aqui, ó. Eu sairei daqui e vou para essa aqui de 4.500. Aqui eu desço e daí eu faço aqui e aqui, certo? Ok, temos aqui então, ó, 13, 14, 15, todas de uso específico. A 15 ficou aqui, a 14, a 13 alimentou essa, e a 14, note aqui que eu coloquei uma octogonal no forro, uma octogonal, e dali eu alimentei a 14 aqui, para gastar menor quantidade de eletrodutos e de fiação, para não dar toda essa volta aqui na parede, certo? Então no seu projeto você tem que sempre contar também com diminuir despesas, mas diminuir não é deixar de fazer algo que se deva fazer. Vamos falar agora sobre as TUI, que essa semana me teve uma pergunta muito interessante
que eu vou tirar as dúvidas agora, certo? Um aluno me perguntou assim: professor, posso colocar 2 tomadas de 20 amperes com a tensão 127, uma tomada dupla de 20 amperes? Note que aí já dava 40 amperes que ele estava falando, não é? Mas vamos então aqui pegar uma calculadora para você entender bem. Se eu tenho 4.500, como eu tenho uma aqui, ó, para torneira elétrica, 4.500 dividido por essa tensão aqui de 220, vai dar 20,45 amperes. Quer dizer que nem é a tomada de 20, por isso que eu falei no início. Não quer dizer que nas usos específicos você vai encher de tomada de 20 amperes, não. Você vai trazer um ponto de força. E esse ponto de força que estará aqui, quer dizer, somente a fiação, você vai usar um conector de louça, por exemplo, dentro da caixinha, vai pegar aqui a fiação da torneira elétrica, colocar dentro dessa caixinha e conectar com esse conector de louça, não com uma tomada dessas que vendem no mercado de 20 amperes, que não vai cobrir isso aqui para você e você ainda precisa de uma sobrinha, certo? Então não pode. Agora aqui em 220, vamos ver se fosse de 127, como ele me fez a pergunta lá. Então seria 4.500 de potência dividido pela tensão, 127, é igual, veja, 35 amperes. Não se coloca tomada, eu nunca coloco nas minhas obras tomadas de 20 amperes. Em todas as minhas tuas eu levo somente a força, faço um ponto de força e deixo o conector de louça ali dentro da caixinha para o eletricista depois só fazer a interligação. É como um chuveiro. Chuveiro, colocam muito tomada ali em cima do chuveiro, tem uma tomadinha lá. Isso é tudo errado. A umidade vai fazer com que feche um curto ali, a umidade vai fazer um papel de neutro e vai fechar com o tempo um curto-circuito em cima do chuveiro. Sempre leve um ponto de força Astui. Vocês que estão estudando comigo, não coloquem tomadas de 20 amperes, certo? Um outro exemplo aqui. Aqui eu tenho 2 de 2.000. Aqui é 2.000 e aqui é 2.000. Tá? Um é para um fogão elétrico, eu creio. Certo? Então vamos ver aqui com a calculadora. 2.000 dividido pela minha tensão aqui. 9,90. Aqui poderia colocar uma de 20 amperes. Mas por que colocar a de 20 amperes? Se muitas vezes nos aparelhos que vêm de fábrica não vem com aquele plug de 4,8, que uma de 10 amperes tem um plug de entrada mais fino que a de 20 amperes. Mas muitas vezes vem da fábrica, por usar aqui ó 9,9, vem com aquele mais estreito de 4, então você fica com uma tomada errada aqui. Sempre leve pontos de força para as TUI, não coloque tomada, explique o porquê para seu cliente ou na sua casa. Vai lá com um conectorzinho bonitinho de luz, pega um espelhinho, esses espelhos que já vem pronto, que são para passar antena, que só tem aquele furinho central. Você passa teu fio ali, vai ficar um acabamento perfeito e vai ficar super protegido.
certo? Então, e se fosse aqui de 127? 2.000 dividido por 127, igual, olha lá, 15,74, certo? Então, não importa a sua tensão de rede, não importa no caso de querer fazer tomada dupla, de TUI dupla, não existe TUI dupla. TUI já diz tudo, tomada de uso específico, como nós fizemos essa aqui, ó, 3 circuitos diferenciados, passando um eletroduto só para eles, 3 circuitos diferenciados com 3 tomadas diferenciadas. Não existe tomada dupla, tripla, não existe. Tomada de uso específico é uma tomada. Senão você está quebrando as regras, você está fora das NBRs e isso não é bom para o seu futuro profissional e nem para o futuro do seu lar, certo? Então, fique com essa aula de hoje, repasse isso, que agora na próxima nós vamos fazer sala e o ambiente externo aqui, que no ambiente externo também tenho muita coisa para lhe falar, ok? Toque o sino, se inscreva, compartilhe para os colegas e vamos em frente para a próxima aula. Ah, mas nas de uso geral, eu tenho várias tomadas no mesmo circuito. Sim, por quê? As de uso geral, eu faço outro cálculo. Eu calculo assim, ó. Nós calculamos 2.000 watts de potência, certo? Mas das minhas de uso geral, eu poderia ter chegado em quanto? Vamos ver aqui. A minha tensão de rede é 2.200, já estou indo para o cálculo. É 220. Aí eu multiplico, agora eu não divido, eu multiplico para saber até quanto eu posso chegar na tensão de 220 volts, vezes 10 amperes. Tomadas de uso geral é 10 amperes, então vai me dar 2.200. E aqui na nossa cozinha nós colocamos 2.000. Nós ainda poderíamos colocar mais 2 tomadas de 100 amperes. Mas não houve necessidade aqui, de 100 amperes, de 100 volts, mas não houve necessidade aqui, certo? E se fosse tomada de 120, tensão de 127? 127 vezes 10. Você poderia chegar em 1.270 watts de potência nas tuas tomadas. Você distribuiria o circuito aqui, não podendo chegar a mais de 1.270 no circuito. O circuito é o quê? O circuito é o condutor neutro, fase e aterramento de um circuito de tomada. Não pode passar mais nesse circuito, o circuito completo, do que 1.270 em 127 e 2.200 em 220. É um circuito. Aqui nas TUIs nós temos 3 circuitos, porque cada um deles vai ter uma potência específica, certo? E eles não entram nessa regra que eu acabei de afirmar agora das tomadas de uso geral. Então você tem a regra da específica, a regra da geral, e agora estamos mais prontos para encerrar a distribuição. Na próxima aula encontro você, ok?